alto da serra, capitão da serra, na Serra Negra, onde caboclo mora. No alto da serra, capitão da serra, a sua seta é uma jiboia. No alto da serra, capitão da serra, na Serra Negra, onde caboclo mora. No alto da serra, capitão da serra, a sua seta é uma jiboia. No alto da serra, capitão da serra, na Serra Negra, onde caboclo mora. No alto da serra, capitão da serra, a sua seta é uma jiboia. Estava no alto da serra, grande jiboia que por mim passou. Trazia um grande diadema, dizendo que era o rei dos caçadores. Trazia um grande diadema, dizendo que era o rei dos caçadores. Ioque, 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 que bambi o clima responde. Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro no nosso canal, no canal do Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui para mais um bate-papo, mais uma troca de conhecimento, mais um momento agradável aqui com as pessoas que seguem o nosso canal aqui do YouTube e também as pessoas que seguem a nossa página lá no Facebook, o nosso Portal de Aruanda. Bom, pessoal, para quem não me conhece, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda, dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada, um terreiro aqui em Diadema. Bom, dando continuidade ao a nossa linha de estudos, como eu falei que ia fazer, estou fazendo, sobre os nossos queridos e amados caboclos, eu comecei essa playlist com os caboclos de Umbanda, Origens. Sugiro que assistam o vídeo, ali eu estou falando sobre a origem dessas forças espirituais que se manifestam na Umbanda, as suas origens, de onde surgiram as forças espirituais que regem os nossos trabalhos como a principal linha de trabalho da nossa religião, os nossos principais ancestrais. Depois eu lancei os caboclos quimbandeiros, né? Falando sobre os caboclos quimbandeiros na sequência. E agora o último foi os caboclos de pena. Hoje, gente, nós vamos falar aqui sobre os caboclos das serras. Eu vou colocar uma linha de todas as nomenclaturas que trabalham na nossa religião e tentar explicar aqui de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem didática, o que significam essas falanges, essas nomenclaturas. Bom, quem são os caboclos de serra? Nós temos vários caboclos que trabalham com essa manifestação. Nós temos o seu Serra Negra, nós temos o seu Serra Verde, nós temos o caboclo Serra Azul, nós temos os caboclos que fazem parte desses sítios, né? O que são as serras, né? As serras são as montanhas, as forças desse sítio que conduzem a fortaleza, né?
que, melhor dizendo, não conduzem, que estabelecem a fortaleza. Uma serra, ela agrupa uma série de biodiversidade ali, né? Dentro das serras existem muitas energias, o poder ali que circunda ao redor desse sítio sagrado. Nas serras nós temos as matas, nós temos as cachoeiras, nós temos as pedreiras, nós temos as fortalezas, né, que fazem parte da essência da natureza. Os nossos caboclos, eles pertencem a essas falanges espirituais, onde eles trabalham, eles se agrupam conforme a afinidade, evidentemente, né? Os caboclos de serra geralmente são caboclos mais velhos, são caboclos eremitas, são caboclos anciões. Quem já deve ter tido acesso a um livro que é do Roger Ferraldi, que fala sobre a terra das araras vermelhas, né? Quem já deve ter ouvido falar, quem estuda a religião, do Pai Sumé, né? Que para os estudiosos teria sido o próprio São Tomé, né? Ele não era um indígena, né? Ele teria vindo para cá trazer o ensinamento do Evangelho aos povos nativos aqui. Tem toda uma lenda do Pai Sumé ou Pai Tomé, que ele teria ido para uma serra, né? E ali se interagido com as forças espirituais daquele sítio sagrado. No meu livro, eu estou aqui com o livro A Terra Sem Males. Esse meu livro, ele é um livro que fala, ele é ambientado por volta de 1534, aqui na época em que os portugueses estavam vindo para cá. Eu tenho aqui uma história sobre as aldeias que receberam esses exploradores que chegaram aqui, não só os portugueses, como os espanhóis. No caso desse meu livro, A Terra Sem Males, ele fala sobre o mito Ivi-Maran-Ei. É um mito guarani, né? Que eram para o povo guarani como se fosse um paraíso, uma terra sem males. Todos os guaranis projetavam um dia chegar a Ivi-Maran-Ei, né? E no livro fala sobre o pajé chamado Paraçuá. Esse pajé, ele detinha um conhecimento fantástico de comunicação com as diversas dimensões e todos os habitantes das dimensões, né? As dimensões paralelas, as dimensões mais altas, as mais sutis. Esses caboclos de serra, melhor dizendo, ele, em um determinado momento, ele vai para a serra, ele vai para a montanha, se retirar. Era um retiro espiritual, onde ele se tornaria um encantado. Ele passaria da condição normal para se tornar um encantado. E os índios, né, os
Os nativos, eles acreditavam muito que através de um determinado conceito de entendimento perante a essência espiritual, poderia alcançar um nível de se tornar um encantado, que poderia ir para a espiritualidade ainda com a própria carne, né? Ele poderia transitar para uma condição maiúscula numa outra dimensão. E os caboclos de serra, eles são... Estou contando essa história porque é muito interessante para quem quiser conhecer a obra. Mais uma vez aqui, esse livro é meu, tá? A Terra Sem Males, o Mito Ivi Maranhão, tá? Para quem gosta de romances indianistas e principalmente dos caboclos da Umbanda, não é porque o livro é meu, sugiro que conheça essa obra. Vai se encantar com ela, apesar de eu ser suspeito para falar. E os caboclos de serra, pelas informações que nos chegam, são espíritos que atingiram essa condição de encantados. Eles conseguiram alcançar um nível de conscientização, de transitar entre a força da essência, né, entre a essência espiritual, material, e a essência espiritual, e acabariam transmutando a sua própria essência, a sua própria capacitação de emancipar-se, né? Eram aqueles que chegavam a um nível nas aldeias de maior sabedoria. Geralmente eram os pajés, principalmente, né? Os morubixabas, os tuxauás, e principalmente os tamóis, né? Algumas aldeias intitulavam como tamóis, como principalmente os pajés, como eu falei, que eram aqueles que detinham o conhecimento, que detinham a capacidade de emancipar-se. Eram os líderes, eram aqueles que se tornaram especiais, né, para as suas aldeias, para os seus grupos. Então, muitos desses caboclos que nós vemos aí baixando nos seus médiuns, que se diz os seus 7 serras, os seus 7 lagoas, o seu Serra Verde, como eu falei, o seu Serra Negro, o seu Serra Azul. Esses caboclos geralmente são caboclos velhos, são nativos velhos que se tornaram esses encantados, né? Se atingiram esse grau de sabedoria que propiciaram a transcendência, o alcance máximo de uma capacidade de transição. Para muitos, vão até que possam estar me assistindo dizer, mas isso aí é fantasia. Tudo que hoje nós vemos e as pessoas não conseguem mais conceber perante aquilo que eles vivem hoje, da urbanização, da destruição da essência da natureza, é evidentemente que a pessoa, na sua limitação comum, rasa que se vive hoje em dia, vai dizer que isso nunca existiu, isso é fantasia. Mas essas coisas existiram sim no passado. Toda essa conjuntura para os indígenas, para os nativos que eram dessas aldeias, todas as aldeias das Américas principalmente, isso era normal. Para os povos da Lemúria
era normal. Para os povos de Atlântida era normal. A conexão era uma linha tênue entre a matéria e o espírito. Isso se perdeu com o que o homem foi se distanciando da sua essência espiritual e foi vivendo a matéria, o corpo, o imediatismo. Isso ao longo dos milênios foi fazendo com que a nossa civilização se tornasse essa que nós estamos vivendo hoje. Então, para eles, era normal. Então, os caboclos serra, os caboclos da serra, são aqueles eremitas, né? São aqueles urtigões, né? Aqueles que se afastavam para uma transcendência. Eles buscavam a emancipação espiritual ao nível de se tornarem, como eu disse, encantados. E muito aconteceu, muito dos povos antigos das Américas, os ameríndios, contam as suas histórias, contam as suas lendas desses pajés que passavam todo o conhecimento para a sua aldeia, preparavam os seus sucessores para depois eles partirem para algo maior, algo que na nossa cabeça vai evidentemente classificar como algo fantástico ou fábula. Mas para os nossos nativos, para os nossos indígenas, isso era perfeitamente alcançável. Era o que se fazia naqueles tempos, era o que, com a dedicação, o envolvimento, o conhecimento que eles traziam das tradições e da cultura que eles desempenhavam, que eles praticavam, era alcançável a emancipação e a transcendência. Então esses são os caboclos de serra. Você vai ver, evidentemente, muita coisa nos pontos deles que delineiam na parte heráldica da coisa, né, a grafia pelo qual eles pertencem. Mas numa grafia desenhada no sentido esotérico da sua essência, você vai, num estudo mais aprofundado, entender o que eles, a quem eles representam, a quem eles respondem, ao nível da hierarquia espiritual pelo qual eles respondem e representam e fazem parte, né? Principalmente quando eles já estão bem ajustados com os seus médiuns. E aí eles conseguem não só dizer o nome iniciático deles, né? O nome pelo qual que representa aquela entidade e a essência que eles pertencem segundo a egrégora desses caboclos das serras. Então todos esses caboclos, 7 montanhas, caboclos serras, todos os caboclos de serra, todos os caboclos das cachoeiras mais afastadas, né? Esses caboclos detêm todo esse conhecimento, toda essa força, toda essa amplitude da força, né, pelo qual eles representam na hierarquia dos anciões, daqueles que são os caboclos mais velhos. Geralmente também representam muito as linhas em seus entrecruzamentos, os caboclos
de serra são os caboclos que entrecruzam com Xangô, principalmente nessa linha de caboclos anciões, né? Como eu falei. Basicamente são caboclos que são caboclos do orixá Xangô na faixa mais da sua fundamentação, vamos dizer assim, dos mais velhos, os caboclos eremitas. Ok, gente? Espero ter ajudado por mais um bate-papo aqui, né? Mais um pouco de esclarecimento dos nossos queridos caboclos, os caboclos de serra agora. Um abraço, um saravá fraterno e até o próximo encontro.